Olha só que maravilha! É um design que inclusive usou a mesma imagem do design anterior. Cara, inacreditável! Hoje eu vou analisar vários designs que vocês enviaram lá no nosso servidor do Discord e que vocês me pedem quase todo dia para analisar. Eu não vou apenas analisar, mas eu vou ensinar vários truques e dar várias dicas durante todo o vídeo. Então, se você ficar pulando partes do vídeo, vai perder várias dicas importantes que os outros vão saber e você não. Se você quiser que eu analise ou refaça o seu design, você precisa entrar no nosso servidor do Discord e ficar atento ao canal Avisos. Além disso, nós já somos mais de 4.000 resistentes e crescendo cada vez mais rápido. Lá você consegue usar os bots do Midjourney e do Blue Willow para gerar suas imagens, sem ter que sair do servidor. Além disso, você consegue conversar com outros designers e pedir feedback das suas artes. O link está aqui na descrição. Se o seu design não for analisado nesse vídeo, fica tranquilo que em breve vai ter mais análises. Agora bora para essas análises. Se você não é inscrito, ainda não faz parte da nossa resistência. Então já sabe, né? Começando pelo design do João. Pontos positivos. O seu design está bem clean. Isso significa que é direto ao ponto. Passa a mensagem que precisa transmitir sem muita coisa, sem muita informação, sem muito detalhe que acabe atrapalhando a compreensão. Porém, a compreensão a gente vai falar nos pontos negativos, tá? De qualquer modo, o seu design ele tá clean, tá objetivo, tá direto. Transmite a mensagem que precisa ser transmitida e esse é o primeiro ponto. Segundo ponto positivo que eu encontrei no seu design, que eu achei muito legal, são cores complementares. Você tem o azul e o amarelo. São só essas duas cores que você usa. Não tem aquele monte de cores aleatórias no seu design. Isso é um ponto muito importante e com certeza é um ponto positivo, tá? Porque você simplesmente usa duas cores. E as cores amarelas para chamar a atenção para os pontos que são importantes, como esse sininho, na ideia de notificação. E aqui nesses termômetros, nesses medidores aqui, que também é muito interessante chamar a atenção para cá, tá? E o terceiro ponto é o contraste. Dá para ler tudo que tem aqui de forma simples e direta, sem enrolação e sem dificuldade também, que é um ponto muito importante. Agora, os pontos negativos. Começando pelo ponto que eu já tinha mencionado sobre a questão da compreensão. A primeira vez que eu bati o olho no seu design, eu fiquei, mas que porra é? Eu tive que parar um momento, olhar com calma, ler o texto, ler as informações para daí então entender que se tratava de medidores, que essas coisas aqui são medidores. E medidores de quê? Desses símbolos que você colocou aqui. Esse é um ponto que eu já vou te dar uma dica aqui, tá? Você tem que colocar no seu design somente aquilo que vai transmitir a mensagem direta para o cliente. O cliente ele vai bater o olho nisso aqui, o que é isso? Não me interessa. Passei. Perdeu o cliente, entendeu? O seu cliente ele tem que bater o olho no design e saber exatamente do que se trata. Só de bater o olho. Você está falando sobre coisas de carro e não tem nenhum carro aqui. Não tem uma imagem de um carro, não tem uma pessoa dirigindo, não tem um volante, não tem uma roda, não tem absolutamente nada de carro. E é importante que você transmita a mensagem de uma forma direta, de uma forma simples e objetiva. O cliente tem que bater o olho no seu design e saber exatamente do que se trata sem ter que ler o texto. Ele só vai ler o texto porque ele gostou do design, porque aquilo chamou a atenção dele. Esse é um ponto de extrema importância no seu design. Eu diria que esse é o maior erro aqui nesse design, tá? Eu acho até que esse é um ponto interessante, né? A gente adicionar o maior erro de todos os designs, para assim você conseguir entender exatamente aquilo que vai atrapalhar o resultado do material que você criou. Mas ok, esse é o primeiro ponto negativo. Segundo ponto negativo, você tem, como eu disse, uma estrutura simples. É um ponto positivo, porém também é um ponto negativo. Como assim? O ponto positivo porque você tem poucos elementos, chama atenção para aquilo que precisa chamar. Esse é um ponto positivo. Porém, é um ponto negativo porque esses elementos que você usou para chamar atenção não são elementos que agregam valor e que facilitam a compreensão do design. Por isso, essa estrutura simples é um ponto negativo, ok? E por fim, não seria um ponto negativo, mas sim uma dica é você melhorar essa estrutura colocando outros elementos que agreguem valor ao seu design e que corrijam os problemas de compreensão e de transmissão da mensagem, tá? O segundo design é do Sunniver. Eu acho que é assim que se pronuncia, eu não tenho certeza, mas eu acredito que seja. Pontos positivos. A imagem do cliente está olhando para dentro do conteúdo. Isso é importante, porque se você coloca ele virado
olhando para outros lados que não seja o conteúdo ou alguma informação interessante, você cria escapes. Como assim? Você direciona o olhar do cliente para outros lugares. Isso de forma inconsciente, mas é assim que funciona. E quando você elimina esses escapes, trazendo o cliente para olhar para dentro do seu conteúdo, você atrai a atenção dele, você prende a atenção dele. Também de uma forma inconsciente e de uma forma simplificada, tá? Existem mais técnicas e mais teorias por trás disso para poder explicar isso mais a fundo, mas a princípio, de forma básica, é isso. Segundo ponto positivo, contraste. Você tem bastante contraste aqui, dá para ler todas as informações, por mais que essa daqui de baixo fique no meio dessa sujeira que você colocou aqui, e pode, de alguma forma muito pequena, acabar atrapalhando ou dificultando, mas isso é quase que insignificante, tá? E terceiro ponto positivo, você tem alguns detalhes que agregam valor ao seu design. Claro que você precisa colocar eles com um pouco menos de intensidade e não tão chamativos, tão agressivos assim. Um deles eu já mencionei, que é essa sujeira que você colocou em volta, que seria uma espécie de grunge, sei lá que textura que é essa, mas precisa ser sutil, precisa ser um toquinho que vai dar aquele charme a mais sem poluir, que é o caso aqui, tá? Outros detalhes são esses risquinhos que você colocou, precisa trabalhar melhor esses detalhes para ficar mais elegante, mas foi legal que você colocou, pensou em tudo isso, o bigodinho aqui, bacana, isso aqui sensacional. Pontos negativos. Quando eu bati o olho nesse design, eu achei que estava escrito errado, eu achei que estava escrito estito. Obviamente eu sei que está escrito estilo e muita gente vai saber pela lógica que é estilo. Mas se você olhar com um pouco mais de calma, parece que está escrito estito. E essa fonte é feia pra cá. Troca essa fonte, pelo amor de Deus, não dá não. Eu já falei aqui sobre esse tipo de fonte. É um tipo de fonte que você usa mais para assinatura, para alguma coisa assim bem simples e bem que não precisa ser legível. Nesse caso, você colocou descubra seu novo enorme na cara do cliente. Estito, pequenininho com uma fonte cagada que não dá para ler. Isso dificulta também a compreensão, como eu acabei de falar. Todo design precisa resolver um problema de comunicação. Sendo assim, você precisa transmitir a mensagem de forma direta, rápida, objetiva, sem que o cliente perca tempo para ler todo o conteúdo, tudo que tem no seu design. Isso aqui vai dificultar e vai possivelmente diminuir o resultado do seu cliente, tá? Segundo ponto negativo, você colocou a logo ou reservou o espaço para a logo num ponto totalmente aleatório aqui, tá? Se a gente colocar as guias aqui, ó, ele não tá nem centralizado, não tá nem no começo, nem no final, nem na direita, nem na esquerda, tá num ponto totalmente aleatório aqui. Esse aqui é um ponto com certeza que você precisa corrigir, tá? O logo precisa estar ali para informar o cliente de onde se trata. Nem sempre, ou melhor dizendo, na maioria das vezes, o logo do cliente não importa. Na maioria das vezes, tá? Existem exceções, mas não é esse o caso. Mas na maioria das vezes, o logo precisa estar ali como uma assinatura. Num cantinho aqui, no começo, no centro aqui, no canto aqui, aqui, não importa onde esteja. Tem que ser uma das últimas coisas que o cliente vai ver, tá? Se até a Apple faz isso, por que o seu cliente não faria? E terceiro ponto negativo. Esse aqui, meu amigo, me incomodou demais. E por isso que eu deixei ele para o final. Mas vamos colocar aqui, ó. Você tem um alinhamento, 2 alinhamentos, 3 alinhamentos, 4 alinhamentos. Olha, faltou o R lá, ó. 5 alinhamentos e o estilo aqui também. Olha só que quase que cada elemento tem o seu próprio alinhamento. Você não segue a linha do rosto, você não segue um alinhamento reto único, por exemplo, alinhar todos aqui numa única linha. Se você tivesse feito isso, teria melhorado aí uns 70% do seu design. E o fato de você não ter esse alinhamento causa uma bagunça, uma desordem, e essa desordem atrapalha também a legibilidade, a leitura, tá? A compreensão, digamos assim, mais relacionado com a organização e a simplicidade do seu design do que com a leitura do texto, tá? Porque são textos simples, não tem nenhum segredo, porém essa desordem, essa bagunça que tá aqui faz com que fique um tanto estranho e incômodo você ler essas informações, por mais que sejam pequenas. Corrigindo essa questão do alinhamento aqui, o seu design já melhora muito. Reduzindo os detalhes aqui, a intensidade desses detalhes ou aplicando uma outra textura, você vai ter um design aqui bem melhor e também melhor construído, tá? Agora o design do Guilherme. Olha só, finalmente apareceu um design de hambúrguer. A gente nunca analisou um designer de hambúrguer aqui. Então bora lá, vamos analisar esse aqui porque é o primeiro. Só que não. Pontos
positivos. Essa imagem tá incrível, fantástica, Guilherme. Foda demais essa imagem aqui, tá com uma qualidade brutal, dá pra ver os detalhes, o brilho, bem profissional essa imagem. Parabéns, que imagem top. Tanto essa quanto a da textura da base, dessa base aqui, dessa base aqui. Essa construção que você fez aqui ficou bem bacana. O desfoque que você colocou aqui da mesa pra lá. Só que aqui tem um detalhe, tá? Ó, já vou te dar uma dica aqui, não vou colocar isso como ponto negativo, porque não é um ponto negativo, tá? Mas aqui se você criou esse blur, esse desfoque gradual aqui, que vai ficando mais desfocado, essa parte ela não pode estar nítida, tá? Ela tem que estar desfocada também, porque faz parte desse desfoque, tá? Mas isso é só um detalhe, só uma dica aqui para você melhorar ainda mais a atenção aos seus detalhes. Outro ponto positivo aqui é essa composição harmônica que você criou. Ficou fantástica, fantástica. Ficou bem agradável. Você não tem excesso de elementos, você também não tem poucos elementos. Tá no ponto certo. Essa composição ficou fantástica. Hambúrguerzão monstrão no meio, chamando toda a atenção pro produto. Detalhezinho lá em cima na fonte. Essa fonte aqui também é fantástica. Parabéns pela escolha. E esses outros detalhezinhos aqui sutis, não é aquele branco gritante, é um begezinho maroto que você colocou ali. Parabéns, que composição foda que você fez aqui. E o terceiro ponto negativo e o terceiro ponto positivo, às vezes eu posso me embolar aqui com esses pontos negativos e positivos, tá? Às vezes eu posso falar ponto negativo quando eu tô falando ponto positivo, às vezes ponto positivo quando eu tô falando negativo. É a beleza do TDAH, né? Sabe como é, né? E o terceiro ponto positivo que eu tava falando aqui são os detalhes. Cara, que detalhezinhos marotinhos que você colocou aqui. Olha só, essa texturinha aqui suavizíssima, ficou brutal demais. Não sei se é um scratch ou alguma coisa assim, mas dá pra ver ali, ó, esse branquinho que vocês estão vendo aqui, ó, é a textura que ele usou. Tá no detalhe, no detalhe. É exatamente isso que eu falo sobre detalhes. Tem que ser sutil, tem que ser aquele toquinho que quase ninguém vai ver, mas tá ali pra agregar valor. Outro detalhe também são essas faíscas aqui. Eu não sei se você fez isso com brush ou se você pegou isso pronto, não importa também. Importa que tá aqui e ficou demais isso. Além disso, você também tentou fazer ali os detalhezinhos de iluminação vindo de trás, uma iluminação avermelhada aqui, que lógico, precisa ter uns detalhezinhos ali, um cuidado um pouquinho melhor, mas tá no detalhe também, agregando mais valor ainda ao design. Agora, pontos negativos. Um ponto que eu sempre falo aqui no canal, quando você trabalha com design fictício, é você colocar todas as informações que um design comercial normal teria, real, quero dizer. Isso inclui call to action, site, telefone, endereço, disque entrega, talvez até preço, dependendo da situação, dependendo do produto, enfim, todas as informações necessárias. E esse é um ponto negativo no seu, porque você colocou só o título, que é esse Smasher, incrível e delicioso. Tá, não tem o logo, não tem telefone, não tem disque entrega, enfim. Claro, talvez você possa ter tirado isso por questões de ser um trabalho já real e feito já para o cliente, eu até entendo, mas você pode só simplesmente substituir por números fictícios ou logo fictício ou coisas desse tipo para poder deixar o seu design interessante e mais realístico. Realístico, sei lá. E o último ponto negativo, que eu já até falei, é sobre esses detalhezinhos de ambientação, tá? Tem alguns detalhes que você pode agregar para melhorar ainda, inclusive a sombra é uma delas, tá? Você não tem a sombra aqui embaixo e talvez tenha uma bem fraquinha, mas ainda assim é uma sombra muito sutil e que precisa de um pouco mais de intensidade para produzir aquele efeito mais real, para deixar ele mais interessante. Mas claro, são só pequenos detalhes aqui, pequenos ajustes que a gente vai olhando e vai encontrando esses detalhezinhos para melhorar ainda mais, tá? E não de forma alguma para denegrir qualquer pessoa aqui. O legal desse quadro é justamente eu poder analisar esses pequenos detalhes e poder passar o que pode ser melhorado para que vocês consigam corrigir e melhorar cada vez mais o design de vocês. Então, fazendo esses pequenos ajustes, você vai ter um design ainda mais foda. De qualquer forma, tá fantástico o seu design. Parabéns pela escolha de todos os elementos aqui que você usou. Agora é o design do Chrome X ou Chrome X. E olha só que fantástico! Finalmente um design de hambúrguer aqui pra gente analisar. A gente nunca analisou um design de hambúrguer aqui. Fantástico!
Pontos positivos. Essa imagem que você usou aqui, ela parece real, tirada do produto do cliente. Claro que todas as fotos são reais, mas o que eu quero dizer com real é que parece que é uma foto do produto final, do produto real do cliente, que foi fotografada pelo cliente ou por um profissional. Esse tipo de detalhe agrega muito valor ao produto, principalmente se o cliente receber exatamente isso aqui que ele está vendo, tá? Outro ponto positivo são as cores que você usou. De certo modo, em partes, vamos dizer assim, tá? Porque você tem uma combinação de cores triádicas aqui. Na verdade, seria quase quadriádicas porque tem que incluir o verde, mas ignorando o verde, você tem o vermelho, amarelo e o azul, que são cores primárias, e forma uma tríade. Incluindo o verde, vai dar ali mais ou menos uma retangular ou alguma coisa assim. É uma combinação interessante, porém, você tem que saber como posicionar essas cores de uma forma profissional. Porque o amarelo, nessa quantidade aqui, ela excede a quantidade aceitável, digamos assim. Não existe certo e errado, tá? Só formas de você melhorar o seu design, formas de você controlar a quantidade de cores que você usa ou para onde você chama a atenção do cliente. E esse excesso de amarelo aqui, nessa combinação, vamos deixar isso claro, nessa composição, ele é incômodo. Se fosse um design todo amarelo, com tons de laranja e vermelho, seria uma coisa. Nessa composição aqui, você tem um desequilíbrio gigantesco de amarelo com azul e verde, tá? Mas claro, para isso você tem que entender vários conceitos relacionados a valor, saturação, brilho, enfim, vários controles que você tem sobre cores, para você conseguir fazer uma combinação harmônica. E nesse caso aqui, você tem um desequilíbrio gigantesco de cores, tá? Primeiro porque essas cores, elas não transmitem a ideia de folia, de carnaval, festa e essas coisas, tá? Elas transmitem uma coisa meio, sei lá, meio esse amarelo com azul aqui, eu não sei, sinceramente eu não sei que sensação que tá me transmitindo essas cores, mas com certeza não é de alegria, não é de carnaval, não é de festa, tá? Então tem que tomar muito cuidado com as combinações de cores que você usa e principalmente estudar muito. Por isso que no curso Designer de Outra Dimensão tem um módulo exclusivo, completamente inteiro, se é exclusivo é inteiro, né? Sobre as cores, onde eu ensino várias coisas sobre as cores, psicologia, como você combinar, algumas regras, esse controle que eu tô falando sobre proporção, que também você consegue controlar a proporção das cores para poder criar uma composição harmônica, enfim, tem várias coisas muito interessantes e que obviamente vão transformar qualquer combinação em uma combinação profissional, desde que você saiba o que você esteja fazendo, tá? Na verdade eu incluí um ponto positivo com um negativo aqui, né? Na verdade, o ponto positivo é a ideia de você ter uma combinação triádica, que na verdade é um retângulo e não uma triádica, mas também não vem ao caso. E a parte do ponto negativo a gente já falou, então. E o terceiro ponto positivo são alguns detalhes que você colocou para agregar valor, tá? Lógico que você precisa trabalhar esses detalhes, tá? Que são essas máscaras, essa textura no fundo, esse gradiente que você colocou, parece até uma espécie de fumaça aqui nessa parte de baixo. Não sei se é, mas parece. Essas folhas que você colocou aqui, por mais que você poderia ter usado folhas de verdade, né? Fotos de folhas, ao invés desses vetores aqui, mas não é esse o ponto que a gente está analisando, e sim a questão dos detalhes. Esses pequenos detalhes que você vai colocando vão agregando cada vez mais valor. Você tem uma sombra aqui nesse texto que mostra que você não jogou o texto ali de qualquer jeito e foda-se. Você tem ali um textinho, tem um detalhezinho, enfim, esses detalhes. Quanto mais detalhes você conseguir trabalhar em cima do seu design, melhor vai ser, tá? Pontos negativos. O primeiro deles, que eu já falei, que é a questão da proporção desequilibrada que você tem das cores. Você tem esse lanche com um aspecto esverdeado. Esse aqui é um problema, tá? Olha só, eu fiz um pequeno ajuste muito rápido e bem porco aqui, só para poder te mostrar a diferença que faz. Esse lanche aqui com esse tom esverdeado, ele não dá aquele aspecto gostoso, aquele aspecto de fome e coisas desse gênero. Ele dá uma sensação um pouco estranha, tá? Justamente pela questão da cor verde. Mas olha só, é um ajuste muito sutil, tá? E é um detalhezinho que precisa de mais trabalho, mas é só um detalhezinho pequeno que eu fiz aqui, ó. Tá vendo que eu dei uma aquecida? Eu esquentei um pouco, eu aumentei a temperatura usando aqui o Camera Raw. E esse pequeno detalhe faz as cores ficarem um pouco mais próximas das reais. Isso aqui faz total diferença, tá? Porque você tem um lanche que tem uma cara mais agradável e não uma cor esverdeada, transmitindo ali uma sensação estranha, tá? Outro ponto negativo que você tem aqui é o destaque que não tá em lugar nenhum.
O destaque desse design é o lanche. A pessoa tem que bater o olho nesse design e olhar o lanche. Eu não sei quantas vezes eu já repeti isso aqui nesse quadro, mas você tem que deixar o lanche grandão aqui para chamar o máximo de atenção para o lanche. As outras informações vão ser vistas depois que o cliente se interessar pela imagem, pelo design, tá? E aqui você tem um monte de coisa. E aí a gente entra no último ponto negativo, que é a aleatoriedade. Com a aleatoriedade, eu quero dizer que você tem aqui uma tonelada de informação espalhadas de forma aleatória. Além disso, você tem duas máscaras, tem um monte de planta aqui em volta, tem um pandeiro. Ok, tem tudo a ver com o carnaval, porém, a forma como você aplicou deu essa sensação de aleatoriedade. Tem que tomar bastante cuidado, porque mais informações, muito conteúdo, faz o cliente não se interessar pelo design. Porque eu bato o olho nesse design, a primeira coisa que eu vejo é o pandeiro. Depois do pandeiro, eu olho aqui o folia e aí eu vou olhar o contexto geral e vou ver que tem um lanche ali. Claro, isso de forma resumida e abreviada, tá? Então o foco tem que ser total no lanche e diminuir a quantidade aqui de informações para que a mensagem seja transmitida de forma rápida e coerente. O próximo design é do Joe. E olha só que incrível! Finalmente um design de hambúrguer. Pontos positivos. Primeira coisa, escolha das fontes. Você tem aqui uma fonte simples e uma fontezinha aqui com uma personalidade, um toquinho fantástico. Essa fonte aqui tá brutal. Você poderia inclusive ter usado ela como texto principal e essa grandona aqui usado como secundária, tá? Porque essa fontezinha aqui, marota demais. Se quiser comentar o nome dessa fonte aqui, deixa aí nos comentários. Outro ponto positivo que você tem aqui é essa composição. Você tem uma composição harmônica e com a hierarquia de uma forma bem interessante, bem dividida, porque você tem imagem, textão, texto, textinho e textozinhos. Não sei se dá pra gente usar isso, mas você tem uma hierarquia aqui, isso é muito importante, tá? Porque você controla aquilo que o cliente vai ver primeiro, que é imagem, maravilhoso, tomato burger, vem experimentar tudo na ordem, entendeu? Isso aqui é muito legal, é muito interessante. E nessa composição você também tem bastante espaço, você tem margem, você tem espação aqui. Claro, poderia ter aproveitado melhor, aumentado o lanche, controlado melhor aqui os espaços que você tem sobrando, mas da forma que tá aqui, tá interessante, tem espaço sobrando, não tá sufocante, não tá com um monte de coisa enfiada nesse design. Isso é muito legal, é muito interessante também. E o último ponto positivo é a simplicidade. Cara, um design simples faz total diferença, porque você tá vendo o que precisa ver. E essa simplicidade faz com que o seu design fique interessante, fique gostoso de ver. Você olha as informações que precisa, e mesmo que você já tenha entendido, já tenha interpretado aquele contexto, aquela mensagem, aquele conteúdo, ainda é agradável de você ficar olhando. Esse é o ponto que eu sempre falo sobre simplicidade, tá? Se vocês entenderem essa questão da simplicidade, de transmitir a mensagem de uma forma coerente, simples e rápida, o design de vocês vai começar a dar muito resultado, não importa para qual cliente seja. Agora, os pontos negativos. Primeira coisa de ponto negativo que a gente tem aqui são esses tomates aqui que parece moeda. Parece que tem umas moedas voando. Mas não é a questão delas estarem voando aqui, tá? E sim o tamanho delas. Você tem como se fossem moedas aqui, tá vendo? Cara, se você tivesse trabalhado esses tomates aqui grandão, com desfoque, outros pequenininhos lá atrás também com desfoque, alguns outros aqui no meio, atrás do lanche, cara, teria ficado foda demais. Além disso, também a questão do controle de iluminação, brilho, cor, porque aqui você jogou os tomates e parece, tá? Que não trabalhou as cores deles. Os que tiverem na frente, dá uma escurecida, os que tiverem atrás também, dependendo se tiver atrás de uma luz ou não. Trabalhe esses detalhes que você vai ter um design muito mais foda, tá? Outro ponto negativo. Esse ponto, eu diria que não é um ponto negativo. É e não é, tá? Entenda o contexto, tá? Que é o alinhamento centralizado. Quando você centraliza todos os elementos do seu design, você cria um design chato, um design parado, um design... Sacou? Não é exatamente esse caso. O seu design ele não tá chato, mas esse alinhamento central você tira, você perde esse fluxo, você perde essa característica de movimento, de coisa interessante, de um design interessante. Porém, o ponto mais incômodo aqui nessa questão do alinhamento não é só o fato de estar tudo centralizado, mas é o fato de você ter um design centralizado com um desvio. Por quê? Tô lendo, beleza, pum.
Ué, sacou? Do nada você tem um desvio aqui. Isso aqui é muito incômodo. Por quê? Tá tudo alinhadinho, tá tudo centralizado, tá tudo legalzinho ali. Do nada, pum, lá do lado. Um negócio aleatório aqui do lado. Não sei se é o logo do cliente ou se é a sua assinatura, tá? De qualquer forma, imagina que seja o logo do cliente. Onde você poderia colocar isso aqui para não quebrar esse fluxo centralizado? Aqui em cima, bem no comecinho, porque ele vai estar pequenininho também. Poderia baixar um pouquinho e colocar aqui em cima. Teria ficado melhor ainda, tá? O seu design tá interessante, claro que precisa fazer esses ajustes que eu já te expliquei, dando esses leves toques, esses ajustes, mas tá com uma cara bem interessante o seu design. E o último ponto negativo é só um detalhe, tá? É só um pequeno ajuste que você precisa fazer aqui nessa parte de baixo, porque se você tem uma sombra escura, quase que uma sombra dura, como a gente chama na fotografia, você precisaria ter um certo controle aqui de sombreamento nessa parte aqui do hambúrguer. Obviamente que não é assim que você deve fazer um sombreamento, tá? Então, crianças, não façam isso em casa, sem a supervisão de um adulto. Seria algo mais ou menos assim, tá? Um detalhezinho assim, só de sombreamento nessa parte de baixo, um pouquinho mais escuro, tá? Para mostrar que você tem uma sombra ali, porque aqui você não tem essa sombra, tá? É só um pequeno ajuste que vai deixar o seu design melhor ainda, além dos outros que eu já mencionei. E o último design do PV Ulisses, que, olha só que maravilha, é um design de hambúrguer, que inclusive usou a mesma imagem do design anterior. Cara, inacreditável. Olha isso. É a mesma imagem, só com um pequeno toque ali diferente, porque esse aqui tá mais rosado e esse aqui tá mais amarelado, mas é a mesma imagem. Talvez seja o mesmo cliente, né? Cara, quanto design de hambúrguer a gente pegou hoje, hein? Caralho, velho. Pontos positivos. O que mais me chama atenção nesse design aqui são os detalhes, além da qualidade da imagem aqui que tá fantástica. Claro que esse recorte aqui, PV Ulisses, precisa tomar cuidado, tá? Porque esse recorte aqui tá com uma linha muito reta aqui, ó. Tá vendo? Tá com uma suavidade muito grande e perdeu algumas características aqui desse desfoque que tinha ali. Porque tá vendo que você tem desfoque aqui, ó, e aqui você não tem? Isso significa que a fotografia foi feita assim e esse tipo de imagem é complicada de usar. A não ser que você coloque esse desfoque na imagem, no recorte, é uma droga de usar, tá? Mais vale a pena você procurar outra imagem do que tentar ter esse trabalho de fazer esse recorte e trabalhar esse desfoque. É bem chato de fazer isso. De qualquer forma, o ponto mais positivo aqui, como eu estava falando, além da qualidade da imagem que eu acabei de mencionar, são os detalhes. Detalhezinhos fantásticos que você colocou. Essas faíscas, esse fundo com bokeh, fantástico. O brilho na luz que você colocou aqui também, trabalhozinho no detalhe, fantástico, tá? Além de um ruído que você colocou aqui também, bem legal, bem sutil, que tá ali no detalhe, que tá ali só para dar aquele toque que tava faltando. Outro ponto positivo é uma composição agradável também que você criou aqui, tá? Com cores interessantes que transmitem uma sensação mais gourmet e faz muita diferença. Da mesma forma, precisa de mais informações para deixar o seu design um pouco mais real e mais interessante, mas de qualquer forma você tem uma composição bem legal aqui, tá? Agora, pontos negativos. E aqui, meu amigo, eu vou te puxar a orelha, tá? Por quê? Por que diabos você tem uma lâmpada com desfoque de movimento? Eu já falei aqui 1 milhão de vezes que eu não sei até hoje por que vocês usam esse desfoque de movimento em excesso. Quer desfocar alguma coisa? Desfoca com gaussiano, com desfoque de lente, com tilt shift, com, sei lá, qualquer outro desfoque. Tem 1 tonelada de desfoque aqui. Aqui no Blur Gallery você tem mais 5. Desfoque de campo, desfoque de lente, de íris, tilt shift, path blur, desfoque de caminho, spin. Você tem 1 tonelada e vocês usam só o desfoque de movimento sem contexto. Tá bom, eu já acalmei. A questão aqui é, por que tá com desfoque de movimento? Essa lâmpada é um pêndulo. Ela tá lá em cima, assim, balançando de um lado pro outro, tá ventando nesse lugar. Qual que é a lógica? Por quê? Você tem um ambiente gourmet, você tem um ambiente, um clima, você criou um clima nesse design que dá a sensação de um ambiente foda, um ambiente elegante, um ambiente que você vai lá para saborear aquele hambúrguer foda. Então isso significa que essas lâmpadas são aquelas lâmpadas que ficam penduradas em cima da mesa para dar aquele charme, para dar aquele toque a mais ali, mais reservado de cada uma das mesas. Não faz sentido isso tá balangando aqui em cima, cara. Não faz sentido. Se isso aqui tivesse lá atrás, talvez você poderia até dar uma amarelada nessas luzes aqui, deixá-la ali, ó, umas 2
2, 3 de um lado, 2 do outro. Cara, teria ficado foda demais. Agora, esse desfoque de movimento que você colocou aqui estragou. Mas ok. Outro ponto negativo aqui, no contexto geral, vamos dizer assim, você tem uma fumaça enorme aqui, porque tem muita fumaça. Isso significa que o lanche está quente. Ok, tudo bem. Se ele está quente, não seria mais interessante ter alguma base aqui, alguma coisa para mostrar que ele vem? Porque, como eu falei, é o clima. São aquelas coisas imperceptíveis que você vai colocando na cabeça do cliente que vai fazendo com que ele veja que aquele lanche é foda. E aqui você não tem uma base, você não tem os complementos e tal. É uma questão aqui mais estética, mais técnica, vamos dizer assim, mas é só porque eu me empolguei aqui, tá? Então, tenta entender aqui esses detalhezinhos que você vai pegando para poder deixar o seu design foda, que são melhorar essa questão das fumaças aqui em excesso, tá? Não precisa de tanta fumaça assim. Esses pêndulos aqui malucos que ficam voando de um lado para o outro. Coloca ali um desfoque de câmera, por exemplo. Você vai ter um estilo bokeh, dependendo de como você usar. Coloca aqui uma base embaixo desse lanche para mostrar que é um lanche que vem numa base, não simplesmente o lanche colocado em cima da mesa sem nada. E um outro ponto negativo que faz parte dessas dicas que eu tô te dando aqui, inclusive eu já falei, é você colocar informações. Coloca informações aqui, contato, diz que entrega, logo do cliente, enfim, tudo mais. Preencher melhor aqui esse espaço. Você tem um espação aqui, ó, tá vendo? Tem um espação aqui, tem um espação aqui e o lanche, olha só, tá quase no limite aqui, tá? Se você subir um pouco mais, deixar ele grandão, você vai ter mais espaço, você vai ter mais atenção atraída, chamada pro lanche. Um ponto também que me incomodou demais é aqui o alinhamento. Esse ponto aqui do alinhamento me incomodou muito, tá? Por quê? O seu lanche parece que está centralizado e você centralizou ele de fato, porque se você medir daqui a aqui essa pontinha, é a mesma distância que vai ter mais ou menos daqui a aqui. Mais ou menos, tá? Eu não fiz essa medida, mas é mais ou menos. Porém, você tem que levar em consideração que o lanche, a base estrutural do lanche é essa daqui, ó. Se você tem essa base do lanche, você ignora essas pontinhas, tá? Você não centraliza o lanche a partir do limite da imagem. Você centraliza ela visualmente a partir do lanche. E se você centralizar isso aqui, ó, é uma diferença pequena, mas é uma diferença que faz diferença. Arrastar um pouquinho para cá e aqui essa centralização também, tá? São detalhes bobos, são detalhes sutis, são detalhes que podem ser ignorados? Ignorados eu não diria que sim, mas o resto são detalhes pequenos, porém, como eu sempre falo, quanto mais você agregar valor ao seu design, mais caro você vai poder cobrar, mais valorizado ele vai ser. São esses pequenos detalhes que fazem com que o seu design seja mais caro, seja chamado de design profissional. Mas basicamente é isso, tá? Melhora esses aspectos do seu design que ele vai ficar incrível, tá? Nesse especial de 40 mil inscritos, eu não poderia deixar de agradecer a todos vocês que fazem parte dessa união, dessa comunidade insana que nós somos e estamos nos tornando. Aos novos que chegaram agora, sejam muito bem-vindos ao Quadrante 28 Alpha. E aos veteranos, vocês são fodas. Agora, se você não quiser cometer esse erro de tiozão que eu analisei no especial de 30k, clica aqui. Manda esse vídeo naquele grupo de design que você faz parte. Deixa um like, eu sou J1711 e esse é o nosso Quadrante 28 Alpha.